Olá, pessoal! Estou de volta, a professora Cainã Villanova, professora de redação aqui no nosso XP Resolve. E hoje vamos trabalhar com a temática do Enem 2014, que fala sobre um tema muito importante. Mas a gente não vai direto para o tema, antes precisamos pegar as pistas que a proposta nos traz. Primeiro, temos textos motivadores, que bom, né? Eles nos ajudam bastante. E também há uma dica de que a gente deve extrapolar os textos motivadores. Isso é fundamental para fugir da previsibilidade, ou seja, devemos usar o nosso conhecimento de mundo, ou seja, os conhecimentos construídos ao longo da nossa vida. Num texto dissertativo, em que precisamos conhecer o assunto para falar sobre ele, não de maneira expositiva, tá? Mas para, com essas informações, conseguir defender nosso ponto de vista. Esse é o objetivo do texto dissertativo argumentativo. A linguagem tem que ser padrão formal. E agora sim, nós vamos para as palavras-chave para a gente descobrir qual que é o recorte e o que o tema queria de nós. Alternativas para a escassez de água no Brasil. Então, eu teria como assunto a escassez de água no BR, Brasil. E o recorte pede que nós mostremos quais são ou quais seriam as alternativas para driblar com essa questão, tá? A gente sabe que a água, né, a falta de água, na verdade, a escassez de água é um problema no nosso país. Então, a gente tem que pensar por que isso acontece. Vamos encontrar as causas e, com as causas, a gente desenvolve, apresenta provas e depois mostra alternativas, ou seja, soluções. O tema já nos pede isso. Tranquilíssimo? Primeira etapa cumprida, vamos aos textos motivadores. O texto 1 traz uma imagem, amo imagens, acho tão importante essa linguagem verbal associada à linguagem visual. Temos aqui Fugindo da Seca, João Paulo ou seja, a seca não é algo que atinge mais só o Nordeste. Outros locais também estão sofrendo com a seca. Por isso, é preciso encontrar alternativas. Ela é geral agora, tá? Nós não combatemos a seca, nós convivemos com ela. Gente, que forte, não é isso? Como conviver com a seca? Saber lidar. Aprender a economizar, racionar. Só porque temos uma quantidade pouca ou porque é um bem que pode se esgotar e é preciso ter cuidado? Pensem aí. Alguns milhares de quilômetros longe de São Paulo e outros milhões de litros mais seco está o semiárido nordestino. Há 10 anos, observem a data, né, 2014, então, quase a totalidade dos 22 milhões de habitantes dessa região ia dormir com sede. Triste, né, gente? Falta água para o mínimo. Partiu-se de uma realidade na qual a falta de água é uma realidade histórica, faz parte da vida, por isso que convivemos com ela. Há famílias que bebem água do barreiro, com gosto de barro mesmo. Para esses povos do semiárido, a água é um bem precioso. Mulheres chegam a caminhar 15 quilômetros para conseguir uma lata d'água. Então, é assim que se convive com ela. Economizando, racionando, cuidando, preservando. Texto 3. Sudeste pode aprender com o Nordeste. Oh, que lindo, né? A lidar com a seca. Chegou lá. O presidente do Conselho Mundial de Água disse em entrevista à BBC Brasil que a atual crise hídrica em São Paulo e em outras cidades do Sudeste é uma oportunidade para esta região do país que deveria se inspirar no exemplo do Nordeste para enfrentar o problema. Segundo ele, daqui em diante, o uso, olhem que massa isso, uso mais eficiente da água e o preparo para enfrentar períodos de estiagem, economia, racionamento, se tornarão uma prioridade, assim como houve uma busca por eficiência energética e medidas capazes de evitar a falta de energia elétrica após os apagões do início da década passada. Em meio a essa crise no Sudeste, ninguém fala do Nordeste. Esta região aprendeu com as crises
do passado e criou uma infraestrutura para conseguir sobreviver a este momento difícil e conviver com esse momento, que não é um momento, é duradouro, né? Então, aprender a lidar. Como é que a gente aprende a lidar com isso? Mais uma vez, com informação, com campanhas, com incentivo, instruções. E, de repente, a gente pode já extrapolar o texto e pensar num sistema que traga benefícios e malefícios. Ou, na verdade, um sistema de bonificação. Vamos bonificar e vamos retirar. Quem sabe até com multas, né? Para quem de repente economiza, tendo um benefício, algum desconto, e para quem usa mais, tendo algum prejuízo financeiro mesmo, de repente uma multa. Já pensaram nisso? É uma opção. Vamos ao texto 4. Lá em cá. População de cidades atingidas por falta de água em São Paulo e em Minas Gerais é a maior que a situada no semiárido brasileiro. Então, a gente tem aqui, ó, São Paulo, falta de água no sul de Minas Gerais, sem racionamento, Uberaba, Uberlândia, Delfinópolis, Ituiutaba, Araxá, Lavras. Em crise, mas sem rodízio, Prata, Poços de Caldas. Uma das maiores crises da história, praticamente secou represas importantes da região, que vai da Grande São Paulo até o Triângulo Mineiro. 24 milhões de pessoas aproximadamente vivem em cidades onde falta água em São Paulo e Minas Gerais. O semiárido brasileiro é composto por territórios de 8 estados, 11,5% do território brasileiro está na área, 1,135 municípios, 22,6 milhões de pessoas. Então vejam que a gente tem aqui um número menor, que é o que a gente disse. Ou seja, o texto faz a todo momento uma comparação entre Sudeste e Nordeste, para mostrar que a escassez de água no Brasil é um problema de todos, é um problema geral, que sempre atingiu o Nordeste e que está atingindo há menos tempo, mais intensamente, o Sudeste. Ou seja, é preciso encontrar soluções para reduzir os problemas trazidos por essa escassez de água. A economia, o racionamento, a forma de lidar com a situação previamente, durante a crise e pós-crise, são meios de conseguir resolver esse problema. Então, a gente consegue observar, primeiro, que a educação é a melhor arma para mudar o mundo. Então, vamos resolver essa questão com a educação. Nesse quesito, educação ambiental e informação. A gente tem que lembrar que a economia de água é fundamental. Então, a gente está falando aqui de alternativas, né? Sempre importante, viu, gente, usar as palavras-chave no tema, no seu texto, ok? Educação, economia, a gente tem que reduzir os gastos aí com a agricultura. A gente sabe que a agricultura, ela demanda aí uma quantidade gigante. É o maior foco de retirada de água do mundo, né? Aí com a agricultura, aproximadamente 70%, certo? Aí a gente tem a indústria com aproximadamente 19%, se gasta muito nessa produção. Com os particulares, nozes, aproximadamente 12%, tá? Então, percebam aí que quando eu falo em agricultura, a gente está trazendo a pecuária também, toda a questão de irrigação. Então, a gente tem aí, é porque aqui seria 69, tá, gente? Eu botei 70, porque a conta daria totalmente certinha. Vou botar aqui 69, eu botei aproximadamente 60, ficou feio, peraí. 69, tá? Perdoem aí, viu, galera? A indústria, 19%. E particulares 12%. Então, se a gente sabe que mais se gasta na agricultura e na pecuária, como fazer para reduzir? Como aproveitar a água da chuva? Como ter fontes alternativas e recursos? Né? Como fazer com que a gente não esgote os recursos? Lembre-se de Hans Jonas. Hans Jonas. A gente tem a teoria dele brilhante do princípio, responsabilidade.
O que é que Ranjona prega? Que a gente deve ter ética e trabalhar com responsabilidade, não só para o hoje, mas para gerações futuras. É fundamental que a gente se preocupe com as gerações futuras. E galera, sem água ninguém sobrevive. É só lembrar da história. As grandes civilizações, se formaram próximas aos grandes rios, Mesopotâmia, Egito, rios Tigres e Eufrates. Por quê? Porque eles precisavam se formar próximos a uma fonte de água. E é assim em todas as circunstâncias. Se vocês pensarem no programa Largados e Pelados, já ouviram falar? Pois é. 2 pessoas são largadas peladas num ambiente inóspito e elas têm que sobreviver por alguns dias. O que acontece? Primeira coisa que elas vão fazer, elas têm uma listinha de prioridades. Lá no início, no topo, está procurar uma fonte de água próxima, porque mais de 3 dias sem beber água, ninguém sobrevive, é difícil, né? Então, uma fonte de água limpa que não traga problemas de saúde, claro que só para matar a curiosidade de vocês, eles têm que fazer um abrigo, ter fogo para se proteger dos insetos, dos animais, e, enfim, ficaram curiosos, podem assistir. Prof, eu poderia usar isso na minha redação? Se você fizer uma associação, uma analogia para mostrar a importância da água e, consequentemente, se a gente não cuidar, vai ter essa escassez e é preciso encontrar alternativas para ter acesso à água limpa, importante para a nossa sobrevivência, sim. Mas o objetivo é mostrar que é um bem tão precioso que não está sendo bem cuidado, está sendo negligenciado. Então, é fundamental educar para que haja economia, o racionamento, para que se poupe esse recurso, tá? E tentar reduzir esse gasto, economizando nos próprios setores. Quem sabe com um sistema de bonificação para quem conseguir cumprir metas e até de punição para quem extrapolar tudo isso. Tem muitos poemas, músicas que vocês poderiam usar. E é isso, só pensar e fazer uma boa relação. Mas observem como o texto traz tantas coisas. E não se esqueçam, para fechar, gente, temos uma obra maravilhosa. Vidas Secas, a pista aqui, de Graciliano, que mostra que o nordestino, ele não sofre só com a seca por falta de água, mas a seca em relação à secura da vida, a dificuldade daquele sertanejo, que a gente está vendo aí, que não tem seus direitos garantidos. Então, observem o que o texto nos propõe e nos mostra sobre aprender com o Nordeste. Muitas pessoas vivem, sobrevivem e convivem com tudo isso há bastante tempo. Não que a gente queira chegar a essa situação, mas o que fazer para evitar ou tornar isso cada vez mais distante. Responsabilidade. Espero que vocês tenham entendido, arrasem e até o próximo XP Resolve. Tchau, tchau, gente.